Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 6 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo 6 é Labor Intransferível. Um trabalho que não tem como outorgar a outra pessoa. Joana começa assim: clareado intimamente pelas fulgurações, pelos clarões da fé, que hoje banha de suaves consolações o teu espírito, começa a tarefa imediata de esculpir no coração e na mente as diretivas que te deslumbram, vivendo desde agora a era de felicidade de que te falam as excelsas mensagens da verdade. Então nós estamos clareados intimamente pela fé espírita, né? E devemos começar, estando clareados, a esculpir no coração e na mente. Quer dizer, apesar de clareados, não estamos com o coração esculpido das diretivas que nos deslumbram. Não estamos esculpidos na mente com as diretivas que nos clareiam. Lembrando do capítulo 19, que a fé transporta montanhas, a mensagem de um espírito protetor é de que a fé é a base da nossa regeneração, que é pela fé que nós começamos a trabalhar no serviço de caridade na espera da felicidade futura. Ela nos leva à fé, à prática das ações nobres para a conquista da felicidade futura. Mas nessa busca já é possível, conforme diz Joana aqui, viver desde agora algum grau da era de felicidade de que nos falam as excelsas mensagens da verdade. Lembrando que a nossa fé tem por base a razão, a inteligência, a compreensão das verdades espirituais. Ela é, por consequência, baseada na inteligência e na razão, na compreensão das verdades espirituais. Uma fé inabalável, e essa fé quem nos pode dar é o Espiritismo, né? É essa fé que remove as montanhas das nossas dificuldades, o nosso egoísmo, a resistência, o fanatismo, interesses materiais, e nos dá a energia, o recurso para observarmos a meta e o meio de alcançar essa meta. A meta de construir a nós próprios, de esculpir no nosso coração e nas nossas mentes as diretivas que somente estão nos clareando, mas não estão em nós profundamente esculpidas. Encontrarás quem diga que a conquista do reino dos céus na terra é loucura, e estremecerás atemorizado. Ouvirás diatribes, né? Ouvirás críticas, injustiças e bocas mordazes que emitirão conceitos deprimentes referindo-se à tua conduta fora de época. Chamar-te-ão para apresentarem os dados negativos sobre os que, na atualidade, intentaram vida cristã correta como marginais da sociedade. Acompanharás com inquietudes íntimas os que facilmente galgam os degraus da fama, demorando-te no anonimato em luta renhida, em luta cruel, em luta disputada. No entanto, diz Joana, não sucumbas ante a noite prene cheia de desencantos. Aguarda a clara face da madrugada e prossegue pelo oceano de luz do dia. Nos lembra Allan Kardec em Mensagem de Obras Póstumas, em que ele vai dizer que andou com ódio de inimigos encarniçados, com injustiça, com
deslealdade, com calúnia, com inveja, com ciúme, e que ele foi traído pelas pessoas em que ele mais confiava, que foram falseadas as suas melhores instruções, né? Que ele não teve repouso, que ele, por mais de uma vez, sucumbiu ao excesso de trabalho, teve a saúde abalada e comprometida a existência por diversas vezes, né? Mas experimentou também, a par de tudo isso, traição das pessoas em que ele mais confiava, calúnia, inveja, ciúme, falseamento das suas melhores interpretações. Ele experimentou a satisfação de ver a obra do Espiritismo crescer e de receber provas de amizade sincera em vários lugares, né? E que ele se colocava mentalmente acima das diatribes dos homens, dos atritos, dos conflitos. Então, ele se colocava antecipadamente na região espiritual para a qual ele desejava ir, de forma que os gritos dos maus, a inveja e o ciúme, os atritos, enfim, do mundo, não lhe atingiam. E ela nos convida, Joana, a fazermos o mesmo que o mestre leonês Allan Kardec. Continua ela: o que deves fazer, faze-o. Sabes que a vida espiritual é essência do existir. A revelação espírita inscreveu no teu cérebro conceitos vibrantes que renovaram tuas concepções sobre a vida. Já não segues a esmo, ao acaso, sem rumo, sem roteiro. Todavia, é conveniente não encarcerares a palavra libertadora nos cofres do imediatismo, convertendo a convicção que se enfloresce, quer dizer, não estamos convictos ainda com a revelação, com os conceitos vibrantes da revelação espírita, né? Ainda não estamos convertidos, a mensagem ainda enfloresce em nós, mas não devem ser convertidas agora em moedas para comezinhas necessidades. Quer dizer, a doutrina espírita não é para a produção de uma felicidade no mundo, não é para uma produção de uma felicidade atual. As dificuldades de hoje, vividas com serenidade, com humildade diante de Deus, lembrando que em vidas pregressas erramos e temos que, por consequência, pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aceitar as aflições resultantes de equívocos de vidas pregressas e pararmos com a prática de equívocos atuais que nos levam justamente ao sofrimento, porque a felicidade na Terra não é tão possível, não é para as necessidades atuais que a doutrina espírita veio, né? Mas ela, na Terra, já nos leva à conquista da paciência, que, como diz Fenelon, no mundo em que vivemos, já é algum grau de felicidade, né? Então, utiliza a lição vigorosa da imortalidade para a própria imortalidade, para o futuro. Caminharás depois da morte com os tesouros que reunires antes dela. E Pascal diz: quais são as virtudes que nós levamos daqui? Levamos conhecimento, levamos humildade, desenvolvimento de amor, de caridade, é isso que levamos, né? Então, caminharás depois da morte com os tesouros que reunires antes dela, antes da morte. Os benfeitores espirituais a quem dizes amar não poderão fazer por ti mais do que seja lícito receberes. Então vejam que nós devemos buscar trabalhar mais, servir mais para recebermos mais. O ajuda que o céu te ajudará também guarda uma proporcionalidade sábia do atendimento que podemos receber se estivermos pertencendo a um elo da corrente do bem. Porque se mais fizermos, mais envolvido com o bem de outras pessoas,
por todas elas, muitas vezes, e nem mesmo por nós, é que recebemos o auxílio de benfeitores espirituais. Lembrando da questão 484 do Livro dos Espíritos, a simpatia dos espíritos superiores é, no mínimo, com aqueles que têm propensão a se melhorarem, com aqueles que buscam a sua melhora, né? Então, vamos lá. São eles amigos, os benfeitores espirituais, são eles mais experientes, mais sábios é certo, em função pedagógica de didática espiritual. Também eles, os benfeitores espirituais, avançam no rumo de cimos mais altos. Também eles, os benfeitores espirituais, têm meta a alcançar. Eles também obedecem às leis soberanas da criação. Lembram da mensagem de Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que as manifestações dos espíritos superiores para com os homens é para estimulá-los à prática do bem e à conquista das virtudes. Simplesmente para isso. Mas que bastava para nós a nossa própria vontade e o auxílio de Deus, que não eram necessárias as comunicações dos espíritos superiores, que servem de estímulo. E que essas comunicações, elas são dadas para os que são cegos e possuem os corações indóceis, e que bastava a nossa própria vontade, o auxílio de Deus, para progredirmos. Então, os espíritos superiores, conforme São Vicente de Paulo, eles vêm nos estimular a que nos mantenhamos perseverantes, dedicados na aquisição de virtudes para as quais bastava a nossa própria vontade e o auxílio divino. Então, vamos lá. Prepara-te, e a questão 484, eles têm simpatia aos superiores, pelos homens de bem, claro, e por aqueles que têm propensão a se tornarem melhores. Continuando aqui com Joana. Prepara-te de logo, acumulando nos depósitos sagrados da experiência carnal, acumulando o quê? Os valores de uma conduta reta, os valores de uma consciência tranquila, os valores de um coração afável. Então é isso que os espíritos superiores vêm nos auxiliar, né? Se estamos suscetíveis de nos melhorarmos, eles vêm para nós, os corações indóceis, para que nos tornemos corações afáveis, para que em nós haja construção de valores em nossas almas pela conduta reta, valores de uma consciência tranquila. O momento que vives é o momento do corretor da eternidade. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da reencarnação? Nos aproximar de Deus, nos tornar, nos encaminhar para a perfeição. É um meio de progredir. E esse momento é o momento em que devemos nos corrigir para a eternidade. Eternidade, infinito que se confunde no minuto célere, que passa no elétron que escapa. Então vejam, a eternidade é construída de tempos, sim, infinitesimais, pequenos, no minuto célere que passa no elétron que te escapa. Harmoniza fé e razão, remove obstáculos e atrações retentoras. Atrações retentoras nós devemos remover, né? São desejos inadequados perante os outros, perante circunstâncias vividas, devemos nós próprios removermos esses obstáculos. Eu não lembro qual é o livro, eu creio que é Ação e Reação, que é no plano espiritual que nós saberemos o valor de 1 minuto, ou é nos domínios da mediunidade, um valor de 1 minuto dedicado ao bem, ou o valor de 1 minuto na prática do erro. Por isso que ela está dizendo aqui, a eternidade é infinito que se confunde no minuto, no elétron que escapa. Então, diante de cada minuto,
harmoniza fé e ação, remove obstáculos e atrações que nos retêm, usando o buril constante e cinzela-te, né? Para quê? Quer dizer, lavra-te a ti mesmo, apura-te, depura-te, para que, esculpido no teu espírito, se demore como normativa eficiente o dever para todo dia, para toda hora. Então, harmonização de fé e ação para a construção de um perispírito melhor, de melhor qualidade, de forma que nós possamos ter sempre a norma eficiente para o cumprimento do dever de todo dia, de toda hora. E ela vai dar os exemplos agora. Atraída pelo verbo do manso Rabi, a obsidiada de Magdala lapidou-se para viver a mensagem salutar. Então ela estava obsidiada, Maria de Magdala. Porém, ela ao longo do tempo lapidou-se para viver a mensagem salutar. Quer dizer, a palavra de Jesus a atraiu, mas para que ela vivesse a palavra, ela teve que lapidar-se, num prazo não curto, para viver a mensagem no futuro. Outro exemplo, arrependido da dúvida soez que o atormentou à hora do testemunho, arrependido da dúvida que o atormentou à hora do testemunho, Simão Pedro doou-se à cruz das renúncias, doou-se à ação santificante em favor dos desalentados e sofredores, lutando contra as próprias dificuldades até o sacrifício supremo. Então, se de começo ele negou Jesus por 3 vezes, esta negativa levou-o ao arrependimento e à busca da mudança. E ele então se doou à cruz das renúncias, se doou à cruz das ações santificantes em favor dos desalentados e sofredores. E mesmo nesse período esteve em luta contra suas próprias dificuldades, até que foi levado ao sacrifício supremo, que sabemos por Amélia Rodrigues, foi crucificado de cabeça para baixo, né? João, arrebatado, então João vivendo mais intensamente a mensagem, desde a mais verde juventude, pelo excelso libertador, arrebatado pelo excelso libertador, prosseguiu servindo infatigável, então também trabalhando muito, até a idade provecta, até a idade adiantada, a repetir amai-vos. Tiago, convicto do significado da ação cristã, convicto do significado, de onde se poderia chegar, de qual conteúdo da mensagem, após vacilações tormentosas. Então, teve um começo de erro também para Tiago, né? Mas depois ficou convicto do significado da mensagem do cristianismo. Então, testemunha a excelência dos seus propósitos evangélicos, vitimado pela espada dos esbirros de Agripa I. Esbirros dos empregados, vitimado pelos esbirros dos empregados de menor nível de Agripa I. No livro Paulo Estevão relata, ele está falando aqui da morte de Tiago Maior, o próprio irmão de João Evangelista, né? Na igreja de Antioquia se recebeu as mensagens a respeito, que tinham muitas revelações, fenômenos de voz direta, recebeu a comunicação de uma profecia através de Ágabo, né? Através de dificuldades que Jerusalém viveria. E, por insistência de Paulo, ainda Saulo, à época, foi endereçada uma carta a Simão Pedro. Barnabé endereçou uma carta a Simão Pedro, falando a respeito da profecia de Ágabo para as dificuldades que Jerusalém viveria. E, de fato, passado alguns meses, qual é o episódio principal? É a morte de Tiago Maior, em característicos idênticos, numa espécie de teatro festivo, como foi a própria morte de Estevão. Porque Agripa I,
não lhe tolerava a pregação sincera das verdades cristãs e os apelos profundos à conduta reta do homem. Agripa I, que começou a sua história em Roma, era amigo de Calígula. E, por algumas palavras desejosas de que Calígula fosse o imperador, Tibério o encarcerou. Porém, depois, quando Calígula se torna imperador, ele retorna e se torna um rei. Pode exibir o título de rei, Agripa I. E depois, com o assassinato de Calígula e Cláudio tomou o poder, ele juntou ao seu reinado e se tornou rei dos judeus, pois anexou a Judéia e a própria Samaria, né? Agripa I, o responsável pela morte de Tiago Maior. Então são os exemplos. Maria de Magdala teve que se lapidar pelos erros que vivia, depois viveu a mensagem salutar. Simão Pedro também lutando contra suas próprias dificuldades e chegou até ao sacrifício supremo. João prosseguiu trabalhando. Tiago, que tinha vacilações tormentosas, adquiriu convicção do significado da mensagem cristã e a ponto de entregar sua vida, né, pela espada dos empregados de Agripa I. No livro Paulo Estevão também fala de Agripa II, quando Paulo teve que se defender da prisão que ele estava em Cesareia, aí já era Agripa II quem se impressionou muito e até buscou trabalhar pela liberdade de Paulo, mas ele já havia apelado para César, então não havia muito o que fazer. E depois deles, torrentes de heróis, levantados do pó da aflição, entregaram-se à laboriosa construção de um mundo melhor, guiados pelo inacessível Galileu, guiados por Jesus. Com o Espiritismo, recém-chegado ao discernimento humano, novo, o Espiritismo recém-chegado ao mundo para o nosso discernimento, chegado em hora crucial de sossobros morais, de naufrágios morais e de delinquências sociais, ressurgem com o Espiritismo as luminosas oportunidades de exercitar o Cristo íntimo no trabalho de renovação pessoal, é o que ela pede, no trabalho de renovação pessoal intransferível e inadiável. É o título até do capítulo, né? E é o que nos trata o Evangelho. A fé verdadeira, aquela que o Espiritismo dá, porque se alia a uma compreensão, a um raciocínio, a uma inteligência sobre as profundas verdades espirituais, é ela quem nos pode permitir divisar a meta, nos dar força, nos dar energia e mostrar o meio para a conquista dessas metas, nos dar a perseverança para que consigamos esculpir em nós as virtudes e que esse é um trabalho intransferível, é um trabalho inadiável. Opera, continua ela aqui, com o auxílio divino, a própria transformação para o bem e para a virtude e, desde agora, experimenta a glória da ressurreição e da felicidade que te aguardam depois de todas as lutas, além da noite do túmulo, além da noite do desespero, da ansiedade e além da noite da aflição decorrente do pavor da morte. Então é com o trabalho de esculpirmos a nossa própria transformação que poderemos experimentar desde já algum grau do que pode se tornar a nossa gloriosa transformação, para efetivamente surgirmos no plano espiritual com um grau de felicidade mais significativo. Isso depois de todas as lutas, além da noite do túmulo, além do desespero, da ansiedade e da aflição decorrente do pavor da morte. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.